anônimo da postura, é um discurso que já ouvimos antes, então o que há de novo sobre o sol? Eu acho que esse discurso não se ouviu, pelo menos recentemente no Brasil, né? O discurso que pronuncia o nosso partido agora, com a Renata presidente, é um discurso de modernização, de inovação, tentando fazer a leitura correta do que pensa essa nova sociedade brasileira que emergiu das ruas, né, com multidões que passaram a exigir mudança no país. Nós estamos tentando fazer a leitura correta. Imaginamos que é desta forma que a população se posiciona, exigindo uma nova política. É evidente que o discurso da nova política é velho, esse sim, né? Toda a campanha, surgem candidatos que dizem eu sou o novo, é a nova política, e isso faz com que a população desacredite de qualquer proposta nova que surge. E ela se coloca como São Tomé, precisa ver para crer, né? E nós estamos dizendo isso também. Nós queremos ser o futuro, esperem para nos julgarem. É claro, vamos depender daqueles que virão conosco, né? O partido será a fotografia dos que vierem. Se todos vierem com o sonho da Renata, de todos nós, certamente virão para construir, sim, um caminho novo na direção de um futuro com dignidade, com respeito às instituições públicas, né, que foram tremendamente desvalorizadas, desgastadas e mesmo destruídas, né, ao longo do tempo. Elas estão se reabilitando agora, exatamente depois que a população foi para as ruas. Me permita interromper. O senhor fala que o discurso da nova política já não é nem mais novo. E aí, pegando ainda o gancho de minha pergunta, é por que devemos acreditar que o Podemos vai ser novo nesse sentido? Nós estamos pedindo tempo para que nós possamos provar, né? Acho que esse voto de confiança é possível que se peça. O que nós queremos introduzir de novo ou de atual, né? De atual, é exatamente fazendo a leitura das prioridades da população, selecionando as prioridades, assumindo-as como a causa pela qual devemos lutar. Então, a população tem as suas prioridades, a realidade social é dinâmica, há constantemente mudanças dessas prioridades e nós não podemos ser estáticos, ficar paralisados, devemos nos movimentar. Por isso a denominação de partido-movimento. É um partido em movimento, acompanhando a realidade social e procurando interpretar as prioridades elencadas pela população no seu dia a dia. Esse é o nosso desejo, essa é a fotografia do Podemos que nós queremos construir aqui no Brasil, não é? E eu repito sempre, nós imaginamos que vamos ter sucesso, mas obviamente dependemos daqueles que vierem conosco. As eleições anteriores têm mostrado uma curva ascendente no número de votos brancos, nulos e abstenções. O senhor fala em sentir o que as ruas dizem, as ruas falam. As ruas falam que estão rejeitando a política. Como é que vocês vão traduzir esse anseio? É por isso que nós estamos nos movimentando, né? Esse movimento tem origem exatamente na descrença popular em relação aos partidos políticos, às instituições públicas e os políticos de forma geral. Os partidos estão destruídos. Na verdade, nós temos que fazer autocrítica, né? Os partidos do Brasil são siglas para registro de candidaturas e passaram a ser, segundo alguns procuradores, alguns partidos, organizações criminosas, lavanderia de dinheiro sujo. Então, este é o cenário, nós estamos vivendo nesse cenário de descrença generalizada. E o surgimento do Podemos agora vem exatamente para que possamos nos afastar dessa mesmice lamacenta do quadro partidário brasileiro. Então esta é a nossa tentativa e certamente se nós cumprirmos os compromissos que estamos assumindo, né, e tudo faremos para que isso ocorra. Vou dar um exemplo.
no Estatuto do Podemos estará uma norma rigorosa em relação à corrupção. Os militantes do partido, os políticos do partido que se envolverem com corrupção serão expulsos do partido. Então isso será escrito, está sendo escrito, mas já está sendo praticado. Isso antes mesmo de transitar do julgado? Exatamente, nós já estamos praticando esse discurso. Basta ser denunciado? Na Paraíba, sim, na Paraíba um prefeito se envolveu com ato de corrupção, as providências para sua expulsão já foram adotadas. No Paraná, 2 vereadores e um ex-presidente do partido em Foz do Iguaçu da mesma forma. As providências já foram adotadas para a expulsão deles. Até hoje, vocês viram algum partido tomando providências dessa natureza? Na esteira da Operação Lava Jato, Tardiamente. eu nem tardiamente, veja, na Operação Lava Jato, quantos políticos de quantos partidos já foram denunciados, já foram condenados, já foram presos, e o que nós vimos é que, especialmente o PT, os homenageia. Os presos do PT são recebidos como se fossem heróis na convenção do partido. É por isso que a população desacredita dos partidos políticos. E é por isso que nós estamos tentando nos movimentar para caminhar num outro terreno, onde a população possa realmente ter mais segurança e confiança. Não acha que o Congresso se acovardou? Porque assim, 1/3 do Congresso é que é investigado na Lava Jato. Mas quando se fala em Congresso, a impressão que tem é que todo mundo é investigado e não houve nenhuma reação nesse sentido. O Congresso reage na voz de alguns dos seus integrantes, obviamente, né? É bom você dizer isso, porque o oportunismo na política é algo que, às vezes, não é notado. Mas se nós formos prestar atenção na história recente, nós vamos verificar que, durante bom tempo, poucos foram os opositores a esse sistema corrupto que se implantou no Brasil. Eu me lembro, muitas vezes, me sentia solitário no Senado, nesses 15 anos, denunciando corrupção, adotando providências, tentando instalar CPIs, muitas vezes mal sucedidas, representando junto ao Procurador-Geral da República, fato que teve como consequência a instauração de muitos inquéritos e, obviamente, até com ações junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso fizemos. E os outros onde estavam, né? Nós temos que nos conformar com essa realidade. A cultura política no Brasil é do adesismo fácil. As pessoas querem só a sombra do poder, as benesses do poder. Poucos são aqueles que ousam ir para o campo da oposição e para o enfrentamento. Mas quando o barco afunda, os oportunistas pulam e se posicionam como os grandes oposicionistas da hora, né? Eu vi gente comemorando a vitória da presidente Dilma ao lado dela e logo em seguida, quando se instaurou o processo de impeachment, se posicionando como grande oposicionista. E eu dizia, sejam bem-vindos, mas é preciso separar os terrenos. Alguns ficam do lado de lá, outros ficam do lado de cá. Agora, são necessários do lado de cá para se constituir uma maioria e poder mudar a realidade. O Podemos fez parte da base aliada de Temer até maio, me corrija se eu estiver errado, e desembarcou. Por que esse desembarque também não... Em maio o Podemos ainda não existia, né? O PTN. Por que esse desembarque também não deve ser visto como oportunismo? Não é oportunismo, não. É o cumprimento do compromisso do partido. O que diz o partido? Vai ouvir sempre a população. Vamos consultar a população. Desde o programa do partido será redigido a milhares de mãos. O povo brasileiro vai poder sugerir o que devemos mudar no programa do partido. A Renata Abreu já tomou essa providência, adotou esse procedimento. E, em relação ao voto da Renata na Comissão de Constituição e Justiça, foi consequência da consulta à população. Ela colocou a indagação nas redes sociais para que a população decidisse o voto dela em nome do Podemos. E o desembarque é exatamente porque
A população não concorda com esse sistema de governança corrupto, né, do balcão, o grande balcão de negócios, né, o toma lá da cá, essa barganha permanente, está custando muito caro ao Brasil. A preservação do mandato do presidente Temer está custando muito caro ao povo brasileiro. E todos vocês estão acompanhando isso no dia a dia dessa negociata promíscua que ocorre entre o Executivo e o Legislativo. Senador, se na hipótese do presidente se afastar do país, aguentaria mais um afastamento, mais uma crise? Olha, o Brasil... Não era melhor aguardar as eleições e mudar pelo voto? Eu acho que nós temos que ser coerentes. É evidente que eu fico muito confortável nesta posição, porque quando se instaurou o processo de impeachment da presidente Dilma, eu considerei que esse processo estava pela metade, porque deveria se estabelecer um procedimento único para a presidente e o vice-presidente. Ambos estavam no mesmo terreno escorregadio da corrupção, do crime de responsabilidade. E por isso ambos deveriam ter sido cassados. O impeachment deveria ter sido completo. Aí sim nós teríamos eleição direta. E não estaríamos vivendo esse drama que hoje estamos vivendo. Mas é inevitável adotar uma postura coerente. Se fomos pelo impeachment da presidente Dilma, porque razões existiam para tal, como não ser pela cassação do presidente Temer, pela denúncia, ou pela a aceitação da denúncia, no caso do voto recente da Renata Abreu, como não ser pela aceitação da denúncia, se há razões também sobrando para que esse procedimento seja adotado da forma correta. Então é uma questão de coerência. Quarta-feira passa. Eu acho que nessa primeira etapa o presidente preserva o seu mandato. Eu repito que há um preço muito salgado para o povo brasileiro, né? Mas eu acho, né, evidente que tudo pode ocorrer, mas a impressão que se tem é que nessa primeira denúncia ele consegue salvar-se, mas virão outra, pelo menos, né, é o que se fala, que o Procurador-Geral da República já teria uma outra denúncia pronta para ser protocolada. E aí vem na esteira de novas delações premiadas, de Eduardo Cunha, do Doleiro Funaro, que podem agravar, sim, e muito a situação do presidente Temer. Hoje o Podemos faz oposição a Temer. O Podemos tem uma posição de independência. Por exemplo, hoje o governo Temer adotou uma medida que eu apoio. Ele colocou o exército nas ruas do Rio de Janeiro. E, segundo se anuncia, por um bom tempo, não é provisório. E coloca lá, na faixa de fronteira também, em Foz do Iguaçu, para combater o tráfico de drogas, de armas, o contrabando, porque o crime nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, quase sempre começa lá na faixa de fronteira, com tráfico de drogas e de armas. Portanto, essa é uma medida que nós apoiamos. O que for correto da parte do governo tem o apoio do Podemos. O que for incorreto tem a rejeição do Podemos. E quando nós temos dúvidas, há a consulta popular. É o exercício da democracia direta. Por exemplo, se fôssemos votar hoje o impeachment da presidente Dilma, quem decidiria por nós seria a população brasileira, não é, Renato e Jaco? Seria a população brasileira, porque nós consultaríamos. Da mesma forma, em relação ao presidente Temer, quem está decidindo não somos nós, é o povo do Brasil, porque há uma consulta para que o voto nosso lá na Câmara seja a resposta ao desejo da população. Senador, com a posição que se fala muito de sanear os problemas políticos, de corrupção, não sei o quê, os partidos, etc, etc. Falta de legitimidade dos partidos, como o senhor falou e tal. Mas a população hoje está vendo essa problemática toda da economia e tal, da crise econômica, que já vem de algum tempo. Se o Podemos fosse, estivesse no Planalto hoje, qual era a proposta para a economia do país, do partido? Não para tirar só dessa crise, mas para ter uma economia sustentável e um desenvolvimento sustentável. Eu acho que é que as pessoas querem saber, principalmente. É difícil sintetizar, mas o Brasil é uma nação à espera de reformas. São reformas essenciais que certamente afetariam de forma
decidida o desempenho da economia do país. Uma questão que é crucial é uma administração mais correta e competente da dívida pública brasileira. E vocês não ouvem, não ouvia no governo Lula, não ouvia no governo Dilma, não houve no governo Temer, qualquer proposta do governo sobre uma mais competente administração da dívida pública do país. Até porque o ministro da Fazenda, Meirelles, é um representante do sistema financeiro. E os bancos são os grandes ganhadores com a atual política econômica do país. Então, equacionar a dívida pública do país com a adoção de uma administração mais competente para reduzir o seu impacto sobre a economia nacional é certamente a principal e mais difícil, desafiadora medida que tem que se adotar. Porque hoje 52% do orçamento da União é destinado ao pagamento de juros, serviços e encargos da dívida pública. 1.328 bilhões de reais neste ano. Imaginem o que seria possível fazer no país com 1.328 bilhões de reais em educação, em saúde e em segurança pública. Então, essa questão da dívida é crucial. E ligada a ela vem, obviamente, a questão dos juros. As altas taxas de juros inibem investimentos. Hoje, nós estamos iludidos quando verificamos números dos gastos de brasileiros no exterior, alguém dizendo, está vendo, a economia não está tão ruim, está aumentando os gastos brasileiros no exterior. Mas é um sintoma exatamente das dificuldades que estamos vivendo aqui. Porque há empresários que não ousam investir em função da situação econômica do país e preferem gastar o seu dinheiro lá fora para viver bons momentos do que investir aqui e gerar empregos. Então, esta é uma resposta, inclusive, à crise econômica que nós estamos vivendo, porque certamente, se nós estivéssemos num ambiente para a produção, esses investimentos estariam sendo realizados no país. Então, a retomada da credibilidade junto ao mercado da parte do governo é essencial. E isso certamente passará por reforma do Estado, uma reforma administrativa que enxugue a máquina, aquela frase que nós ouvimos muito aí, menos governo e mais sociedade, né? É exatamente a tradução do que deseja a sociedade brasileira em relação ao tamanho do Estado. E as outras reformas, sistema federativo, a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, porque nós vamos ter que fazer a reforma da reforma, né? A reforma trabalhista, vamos ter que fazer a reforma da reforma. O senhor disse que o partido que mudou de nome pretende ouvir a população. Uma população que hoje rejeita em 70% o governo que está aí. E o senhor disse apoiar mais de 70%. Mais de 70%. Mais de 70%. E eles rejeitam muitas medidas impopulares desse governo. Como é que o partido, então, vai fazer? Vai ouvir a população ou não? Olha, nós já dissemos que sim, né? Sempre quando as questões forem cruciais, como no caso o voto sobre a admissibilidade ou não da denúncia contra o presidente Temer. Há medidas que são tão visíveis que não há nem necessidade de consultar. Essa que eu dei como exemplo hoje, né? Essa decisão do governo de colocar o Exército nas ruas do Rio de Janeiro, que aliás, isso deveria ser uma política permanente, né? Estabelecer essa conexão entre as várias forças da área de segurança, da União, do Estado, do município, uma conjugação de todas as forças para oferecer segurança à população. Então, uma medida como essa tem um apoio pronto do partido. Agora, as questões essenciais é que nos obrigam a consultar, não é? Porque são as questões fundamentais. Obviamente, quem se elege com autorização da população para adotar medidas que julgar necessárias, convenientes e adequadas. Mas há situações que extrapolam os limites do bom senso em relação a uma decisão que deve ser adotada. Então, são medidas
cruciais, impeachment de presidente, agora a admissibilidade de uma denúncia do Procurador-Geral da República. São questões como essas que nós devemos consultar a população. Senador, quais são as pretensões nacionais do partido para as próximas eleições e estaduais também? Como é que está sendo também o movimento para angariar nomes à nova sigla partidária? Certo, olha, o partido que se apresenta com esse propósito inovador, modernizador, ele tem o dever de apresentar o seu projeto de nação. E o projeto de nação que se apresenta tem que ter um porta-voz que dispute a presidência da República. Um partido só pode exercitar o seu discurso de forma plena e absoluta se chega ao Poder Executivo. Então é evidente que o partido pretende ter uma candidatura à presidência e, obviamente, onde puder, nos estados, da mesma forma. Candidatos majoritários ao governo, ao Senado. Nós temos um exemplo na França que o partido foi construído em 11 meses. O presidente Macron se elegeu construindo um partido em 11 meses. Nós teremos um pouquinho mais de tempo para a construção do nosso partido. Ele, além de se eleger, fez com que o seu partido, o República em Marcha, conseguisse ampla maioria no parlamento. Então, nós estamos com esse desafio no Brasil, não é? Acho que essa eleição será uma eleição diferente, não é? Em que as estruturas partidárias não terão a mesma força que tiveram em outros pleitos, exatamente pela desmoralização. Então, haverá a predominância nesta eleição da postura, da imagem, do conceito que se possa ter. E o que nós desejamos não é, evidentemente, previsão do que vai ocorrer. O que nós desejamos que ocorra é que a população tenha a felicidade de poder analisar o conjunto da obra, da ação política desenvolvida pelos pretendentes a cargos majoritários. Não basta o último discurso, não basta o último gesto, né? Não basta a última decisão. É preciso o conjunto da ação política desenvolvida pelos candidatos majoritários. Você é um otimista, né? Porque o eleitor da França é bem diferente do brasileiro, não? Ou não? Ou tem... Eu não subestimo o eleitor brasileiro, não. Eu não subestimo. Eu prefiro acreditar nele. Tão rápido, porque, olha, eu estava realmente muito preocupado, porque houve a banalização da corrupção no país, e eu dizia sempre lá no Senado, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, e espera o de amanhã para ser esquecido. E não acontecia nada no país. A população estava assistindo passivamente, né? Me parecia que uma anestesia geral foi aplicada na sociedade brasileira. E ela estava adormecida. Mas acordou, de repente acordou. Porque está diferente do impeachment. Olha, de repente... Não ninguém na rua. Então deixa eu dizer. De repente, eu vou explicar. Não, eu vou dizer por quê. De repente ela acordou e foi para a rua. Multidões, quer dizer, quem começou a mudar foi o povo. Então eu espero que no ano que vem esse povo que mudou se apresente nas urnas para escrever a mudança. Para escrever a mudança. Agora, não, né? Agora, o que está ocorrendo agora? Agora uma situação complexa. Por quê? Temer é continuidade de Dilma e Lula. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Como o povo diria, farinhas no mesmo saco, né? Senador? O povo diria isso. Deixa eu completar a resposta para ele agora. Então, na verdade, o sistema que está aí é o mesmo, implantado por Lula quando assumiu o governo, reuniu o seu grupo político, compôs o seu governo, instalou o balcão de negócio e começou a comprar partidos e deputados. E surgiu o mensalão. Depois do mensalão surgiu o petrolão. Então, esse é o sistema que está aí. Lula, Dilma, Temer, o mesmo sistema. Que agora com a corrupto, do DEM, né? sistema corrupto e incompetente.
consagraram a incompetência administrativa de forma absoluta. E agora aumentou. Veio PSDB, DEM, quer dizer, aumentou. Quer dizer, o sistema está lá, é o mesmo sistema. Esse é que tem que ser derrubado, né? Esse sistema é que tem que ser destruído. E por que a população tem dificuldade de ir para a rua agora? A população tem receio de ir para a rua agora e ser confundido com aqueles que estavam no governo antes do Temer. A população tem receio de ir para a rua e ser confundida com os petistas, com aqueles que são filhos do aparelhamento do Estado, né? Embutidos no MST, na CUT e outros aparelhos que foram financiados com dinheiro público no Brasil nos últimos anos. Então a população que gostaria de ir para a rua para pedir mudança no Brasil tem receio de ir agora, mas você pode ter certeza, ela vai para as urnas, vai votar. Senador, e vai mudar o Brasil. O ministro Edson Fachin levantou os sigilos da delação da Odebrecht. Eu percebi que em alguns casos ele indicava arquivamento porque as pessoas tinham uma idade que permitia que fosse arquivado. Eu não acredito que uma pessoa que é chefe do MPF não saiba disso. Apesar disso, enviaram para lá, levantaram os sigilos e os nomes, e algumas pessoas caíram ali na lama comum, por assim dizer. Recentemente, o jornalista Reinaldo Azevedo teve um áudio seu, conversa com fonte, vazado. Ele que é um crítico de alguma parte do trabalho da Lava Jato. O senhor não acha que o MPF e o Judiciário também utilizam essa operação para avançar sobre a atividade política do país? Não, eu acho que você colocou uma questão crucial, né, que é separar joio do trigo, distinguir uns dos outros. Nesse processo de investigação, certamente algumas injustiças serão cometidas e nós temos que lamentar profundamente. É evidente que o que é mais relevante é a limpeza que está se fazendo, que está se procurando fazer. Mas, como nós não temos o direito de pré-julgar, deveríamos ter evitado também que a mídia nacional se transformasse numa espécie de tribunal de exceção, julgando sem oferecer oportunidade de defesa. Então, é uma situação muito delicada, porque nomes que apareceram certamente serão absolvidos, mas aí tardiamente, né? Porque as consequências no campo da política foram dramáticas. Acho que o Ministério Público, que propõe a denúncia, né, que encaminha, portanto, para a Justiça adotar procedimentos, deve ter esse cuidado de separar o que é crime daquilo que é apenas uma suposição muito distante, né? E muitas vezes utilizada até de má fé. Eu sei que é difícil, mas deve ser esta uma missão do Ministério Público. O senhor anunciou que iria processar o deputado Pedro Corrêa por ter citado o seu nome. O senhor entrou com esse processo? Não, ele não citou. Ocorre que ele não citou, então eu não pude processá-lo. Ele não citou. Por fim, no mundo todo a gente vê que está havendo uma guinada à direita. Né? Na Europa está havendo isso, aqui na América do Sul já houve na Argentina. E no Brasil, particularmente me preocupa aí o índice que Bolsonaro está tendo. Como o Brasil é muito conservador e tem essa rejeição à política, e ele vende o que as pessoas querem ouvir, eu queria saber se o Podemos, né, como vai lidar com isso, e como também se apresenta nesse espectro, esquerda eu sei que não é. Que bom. Mas em que ponto da direita que o Podemos vai se apresentar? Olha, o que nós estamos pregando, e o partido vem pregando, é exatamente uma postura contra essa dicotomia, né? Esse fla-flu aí, extrema-esquerda contra a extrema-direita. Se nós chegássemos a esse confronto no ano que vem, seria o circo dos horrores. Então, nós esperamos que isso não ocorra. E acreditamos que não ocorrerá, mas é um momento de grande responsabilidade para as pessoas lúcidas do país. É preciso que as pessoas responsáveis assumam uma posição nesta campanha eleitoral. Olha,
eu desprezo um pouco essas marcas, né? Esquerda, direita, centro. Eu creio que nós temos que ser pragmáticos e buscar ideias boas que possam existir à direita, à esquerda, ao centro e caminhar adiante, reunir as boas ideias. Tem valores essenciais na esquerda, como temos valores essenciais na direita para a administração pública. Ele fez mais ou menos isso, por isso que ele colocou a República em marcha, né? Ou seja, adiante. E é isso que a população quer. A população não quer saber de carimbos, né, de rótulos, ela quer saber de solução para os seus problemas, que são aflitivos, angustiantes. Então é evidente, a direita tem uma pregação, Estado enxuto, Estado econômico, Estado eficiente, ótimo, nós assumimos essas bandeiras, que supostamente são da direita, né? Supostamente. Do lado esquerdo, né? O Brasil é um país com multidões de pobres, temos que ter programas sociais para atendê-los numa fase de transição. É evidente que nós vamos ter os programas sociais. Temos que ter uma reforma tributária que possibilite crescimento econômico com uma mais correta distribuição de renda. Ótimos, ótimo. Se isso é uma proposta de esquerda, nós aceitamos essa proposta. Nós somos também defensores dessa proposta. É isso que nós queremos dizer. É um partido que quer somar valores que possam estar eventualmente à esquerda, eventualmente à direita e caminhar adiante na solução dos problemas do Brasil. Porque a população não quer que a verdade seja escamoteada. A população não quer a ilusão, a utopia, aventuras, aventureiros. A população quer a solução dos seus problemas. Senador, pessoal, nós estamos caminhando para os 10 minutos finais, que a gente tem uma agenda depois, só para a gente... Ok. O senhor falou que hoje não é oposição, nem situação e tal, e que Temer... Não é bem assim. Enfim, tá... Não estamos em cima do muro, não. Nós estamos assim, com muita clareza. Aliás, o nosso discurso não é nada suave, né? Ok, mas o senhor disse que Temer... Então, na verdade, o que a gente diz é o seguinte, que nem sempre você vai ter alguém no governo que erre sempre, ou que acerte sempre, né? Então, neste caso, como é um governo de transição, nós não somos governo, não queremos ser governo. Mas também não podemos desejar o mal do país e ser oposição em relação a tudo. Nós temos que ser oposição em relação ao erro. Não é? Será que essa mudança, porque o senhor disse que Temer é uma continuação de Dilma e de Lula, mas até algum tempo atrás o PTN era base aliada. Agora ele virou Podemos. Será que essa mudança de nome não é para desvincular essa imagem? Não. É algo mais importante e sólido, né, consistente, e não começou ontem. Acho que são 2 anos, né? São 2 anos já de pesquisa, de estudo, de consulta, de análise do processo europeu, o que vinha ocorrendo na Europa, né? Isso eu comecei, eu me introduzi um pouco depois, há pouco tempo, a partir de abril, eu creio. E mais da metade da bancada também. O PTN tinha 4 deputados. Esse novo projeto é que atraiu os deputados para o partido, e hoje somos 16, sim. Todo dia sobe, né? Não sei mais condição, mas esperando a janela para virem outros, não é? Então, na verdade, não é isso. O Podemos não tem nada a ver com o atual governo, com o governo de Lula, com o governo de Dilma, tem a ver com a sociedade nova que surgiu no Brasil, principalmente depois dos adventos das mobilizações populares, a partir de 2013, especialmente, né? Então foi exatamente quando esse movimento foi para as ruas que a Renata Abreu passou a liderar esse processo de refundação do PTN com a construção de um partido novo. Você fala muito do novo partido, um novo nome, para dar voz à população, um partido mais democrático. Mas e antes? Como é que vocês ouviam a população? Olha,
aí não era o partido que ouvia, era o líder, aquele que conseguia fazer a leitura adequada do que se passa na sociedade. Eu sempre procurei ouvir a população. E a minha atuação política sempre teve essa relação com o que eu imaginava estar pensando o povo que represento, não é? Os partidos não, os partidos cartoriais, os partidos siglas para registro de candidaturas, né? Com coronéis de elite, né, comandando e sem exercitar sequer a democracia interna. Estou me referindo aos grandes partidos, onde militei, inclusive. E há quem diga, você mudou várias vezes de partido. Exatamente por isso, porque não eram partidos. E eu estava à procura de um partido. Espero ter encontrado agora, Renata. Com certeza. Eu creio que estamos encontrando agora, pelo menos, a oportunidade da construção de um partido que nós queremos seja capaz realmente de fazer a leitura do que ocorre no país. Nesse contexto que o senhor colocou, nem sempre ser oposição a tudo, nem sempre ser situação, o Podemos ele se mantém com cargos no governo. Quando foi anunciado que o partido saía da base aliada, havia a expectativa de que entregasse também os cargos. Como é que está essa questão? Pois eu sabia de um cargo e houve a demissão, inclusive, né? Que era da FUNASA, né? Eu não sei se o partido tem algum cargo. Eu imagino que não, né, Renato? Não sei se tem. Hoje houveram indicações antigas técnicas que, tanto é que não estamos preocupados com o cargo, que houve o nosso voto, foi exonerado. Foi exonerado. Aliás, o partido não está pedindo cargos, não aceita, não quer participar desse balcão de negócios. A Renata Abreu já publicou uma nota em nome do partido, dizendo que nós não aceitamos esse jogo do balcão de negócios. E o senhor é pré-candidato do partido à presidência em 2018? O partido fez uma convocação, eu acho que vocês leram, né? E no ato do lançamento do partido houve uma convocação. Esse foi o discurso, né? Foi o discurso de todos. E obviamente eu vinha dizendo, quando me indagavam, até esse evento, eu vinha dizendo, olha, se eu me dispus a contribuir para a construção de um partido, eu não posso chegar postulando. Agora, não tenho o direito também de me recusar a um eventual chamamento. Esse chamamento ocorreu, obviamente eu atendo ao chamamento. No momento adequado da propositura das candidaturas, o partido terá a liberdade de confirmar ou não essa candidatura. Mas ela foi colocada pela presidente Renata Abreu, pelos deputados todos que se pronunciaram, a bancada por unanimidade, como diz o deputado Jaco, e, obviamente, eu não tenho o direito de não ser responsável. Eu acho que trata-se de ser responsável, assumir a responsabilidade por uma missão importante. Um partido não pode ser apenas um clube de amigos. Ele tem que ter objetivos, tem que ter destino, né? E tem que buscar com ousadia o destino maior, que é o poder, para poder colocar em prática a sua pregação. Então, obviamente, se o partido me quer como intérprete desse projeto, eu estou no caminho, estou na estrada. Beleza, muito obrigado. Obrigado a vocês, muito obrigado. Valeu pela presença de vocês.